Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é uma criancinha. Palavra do Senhor. Comentário: São João Crisóstomo. O que é doutrina da justiça? A meu ver, sugere o estilo de vida, de acordo com as palavras de Cristo. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, Mateus 5,20. Diz o mesmo o apóstolo: não pode degustar a doutrina da justiça, isto é, não pode degustar a filosofia celeste, não pode assumir a vida perfeita e correta. Ou Cristo chama de justiça a palavra sublime. Ora, o apóstolo disse que se haviam tornado lentos, mas não declarara de onde, deixando que o percebessem, a fim de não tornar o discurso aborrecido. Quanto aos Gálatas, porém, admirou-se e duvidou. Maior consolo foi jamais esperar que isto acontecesse. Tal é a dúvida. Vês outra infantilidade? Outra perfeição? Tornemo-nos perfeitos deste modo. É possível a nós, meninos e jovens, alcançar tal perfeição, não oriunda da natureza, mas da virtude. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem a faculdade de percepção exercitada para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Palavra do Senhor. Comentário: São João Crisóstomo. Como? Não tinham essa faculdade exercitada? Não conheciam o bem e o mal? Trata da vida ao dizer, para discernir o bem e o mal. Qualquer um o entende e é fácil. Quanto aos preceitos retos e sublimes, ou aos perversos e vis, a criancinha não distingue o alimento ruim do bom. Com efeito, muitas vezes traz terra à boca e engole o que é prejudicial, sem discernimento. O homem perfeito não age dessa forma. Tais são os que dão atenção a tudo simplesmente e sem discernir dão ouvidos. Repreende-os por serem arrastados sem discrição, entregando-se ora a um, ora a outro. No final, o indica nesses termos, deixando de lado o ensinamento elementar, isto é, para discernir o bem e o mal. Efetivamente, o paladar prova os alimentos, o espírito as palavras. Aprendamos também nós. Se ouvires que alguém não é grego, nem judeu, não penses logo que é cristão, mas examina bem. De fato, também os maniqueus e todos os hereges tomam esse aspecto, iludindo os mais simples. Mas, se tivermos a faculdade de percepção da alma exercitada em discernir o bem e o mal, distingui-lo-emos. De que maneira a nossa faculdade de percepção se exercita? Pela escuta contínua, pela perícia nas Escrituras. Se propusermos os erros deles, ouvires hoje e amanhã, e comprovares que não são válidos, entendeste tudo, tudo conheceste, e se hoje não percebeste, amanhã perceberás. Possuem a faculdade de percepção exercitada. Vês que havemos de exercitar nossos ouvidos à audição das realidades divinas, para não nos serem impingidas coisas estranhas? Exercitados para discernir, isto é, peritos. Um afirma que não existe ressurreição, outro que nada espera do futuro. Um outro assegura que é um Deus diferente, outro que ele originou-se de Maria. Vê logo que todos caíram por falta de moderação, uns mais, outros menos. Por exemplo,
A primeira heresia é a de Marcião. Introduz um Deus não existente. Eis, além disso, após a heresia de Sabélio, a assegurar que o Filho, o Pai e o Espírito são uma só pessoa. Em seguida, as heresias de Marcelo e de Fotino, com idêntica pregação, e a de Paulo de Samosata, que assevera que o Filho se origina de Maria. Depois, a mais recente, a dos maniqueus. Em seguida, a de Ário. Existem outras. Quanto a nós, recebemos a fé com simplicidade, de sorte que não temos necessidade de aderirmos, desgostosos, a inúmeras heresias, e sim de considerar deturpação o acréscimo de um ou a omissão de um outro. De fato, os legisladores não são constrangidos a examinar cuidadosamente inúmeras medidas, mas preceituam a observância das normas que transmitem. O mesmo acontece relativamente à doutrina, mas ninguém quer dar atenção às Escrituras. Se atendêssemos, não somente não cairíamos no erro, mas também libertaríamos o próximo iludido e o afastaríamos dos perigos. Com efeito, o soldado forte não basta apenas a si próprio, mas também salva o companheiro e livra-o da maldade dos inimigos. Atualmente, porém, alguns nem sabem que existem as Escrituras, embora o Espírito Santo tenha disposto tantos meios de serem conservadas. Olhai os primórdios, a fim de entenderdes o amor de Deus aos homens. Ele inspirou ao bem-aventurado Moisés, escreveu as tábuas, reteve-o 40 dias no monte, e novamente outros tantos dias, a fim de promulgar a lei. Êxodo 32. Posteriormente enviou profetas, sujeitos a males incontáveis. Intensificou-se a guerra, os inimigos mataram, arrasaram e queimaram os livros. Inspirou a outro homem admirável, Esdras, que os expusesse e os restaurasse segundo os fragmentos. Depois cuidou de que os 70 os traduzissem. Eles o fizeram. Veio Cristo, adotou-os, os apóstolos os propagaram. Cristo operou sinais e milagres. O que sucedeu depois? De acordo com feitos tão grandes, os apóstolos escreveram, conforme Paulo também afirmou. Foram escritas para nossa instrução, para nós que somos atingidos pelo fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. E Cristo afirmava: estais enganados, desconhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Ainda dizia Paulo: pela paciência e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Romanos 15, 4. E mais uma vez, toda Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3,16. E a palavra de Cristo habita em vós em toda a sua riqueza. Colossenses 3,16. E o profeta medita a sua lei dia e noite. Salmo 1,2. E em outra passagem, todo o teu assunto seja a lei do Altíssimo. Eclesiástico 9:22. E ainda, a meu paladar não disse a meus ouvidos, suas palavras são mais doces do que o mel dos favos em minha boca, conforme Salmo 19:11. E Moisés, delas falarás sempre de pé, sentado, deitado, Deuteronômio 6:7. Por isso Paulo escrevia a Timóteo: desvela-te por essas coisas, nelas persevera. 1 Timóteo 4,15. É possível mencionar inúmeros dados a esse respeito. Todavia, ainda há algumas pessoas que nada sabem sobre as Escrituras. Por isso, entre nós, nada se faz de sadio, de proveitoso. Se alguém quiser conhecer a arte militar, tem necessidade de aprender as respectivas leis. Se quiser ser perito, piloto, carpinteiro ou em outro ofício, necessita aprender as peculiaridades referentes ao ofício. Em nosso caso, nada de tal se verifica, embora esses conhecimentos reclamem muitas insônias.
Escuta o profeta assegurar que esta arte é necessitada de instrução. Filhos, vinde escutar-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor. Salmo 34, de 12 a 15. O temor de Deus, em verdade, exige instrução. Em seguida diz: qual o homem que deseja a vida? A vida no além. E ainda: preserva tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e segue-a. Sabeis qual o profeta, o historiógrafo, o apóstolo ou evangelista que assim se expressou? Julgo que não, exceto poucas pessoas. E ainda a estas, se apresentarmos um testemunho de outra parte, acontecerá o mesmo que a vós. Eis, portanto, que vou repetir em termos diferentes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, preservai vossa língua do mal e praticai o bem, aprendei a fazer o bem. Isaías 1, de 16 a 17. Vês que a virtude precisa de instrução? Pois um diz: vou ensinar-vos o temor do Senhor, e o outro: aprendei a fazer o bem. Sabeis onde se encontram essas locuções? Penso que não, exceto poucas pessoas. Ora, cada semana vos são lidas 2 ou 3 vezes. Ao subir o leitor, primeiro enuncia de quem é o livro, a saber, deste ou daquele profeta, ou apóstolo, ou evangelista. Depois de as ler, a fim de melhor as notardes e saberdes não apenas onde se encontram, mas por que foram escritas e por quem. Tudo em vão, porém, tudo inútil. Toda vossa diligência se esgota nas circunstâncias desta vida, sem consideração para as realidades espirituais. Por isso, aquelas sentenças não vos ocorrem e surgem várias dificuldades. Cristo disse em verdade: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 36, 33. E foram ditas que virão por acréscimo. Nós, contudo, invertemos a ordem e procuramos a terra e os bens terrenos como se os outros fossem um suplemento. Por isso não obtemos nem esses, nem aqueles. Enfim, arrependamo-nos, anelando pelos bens vindouros. Assim também estes advirão. É impossível que, estando à busca do que agrada a Deus, não se consigam também os bens materiais. É sentença da própria verdade. Não procedamos de forma invertida, mas sigamos o conselho de Cristo, para evitarmos queda completa. Deus, porém, é poderoso para nos converter, fazer-nos melhores em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual, com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra e adoração, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém.